Então, visto o vídeo anterior que mostra, né, a situação em que nós estamos colocando uma emulsão, esse produto chamado Cresol, cujo nome comercial é creolina. Nós misturamos na água, então esse é o aspecto. Então, aparentemente ele não vai se desmanchar. Claro, pessoal, associado a isso, a água aqui está temperatura, como disse para vocês, temperatura em torno de 10 graus. Então, dificulta um pouco mais, ou faz com que se leve mais tempo para fazer a dissolução desse produto. Mas é um produto, inegavelmente, é um produto que praticamente todo mundo conhece, né? Talvez alguns outros eu vou falar para vocês, talvez seja uma coisa meio diferente, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas com certeza, quando a gente fala em Cresol, né? Todo mundo conhece. Eu costumo brincar também na aula que tem coisas na vida que a gente reconhece pelo cheiro. Então, diagnóstico, né? Se alguém está usando o Cresol, é fácil de fazer. Diagnóstico de parvovirose, animais, cães que têm parvovirose também, a gente acaba pelo odor característico de sangue digerido, a gente acaba fazendo muitas vezes diagnóstico com o nariz, né? Então, a título de brincadeira a gente fala isso, mas o cheiro do Cresol a gente acaba não esquecendo, né? Nunca. Então, a gente sabe se o vizinho está lavando o pátio com Cresol, se tal estabelecimento utilizou, e certamente quando eu começo a dar as dicas, o pessoal sempre mata a charada que o produto, né? Que eu estou me referindo ao fenol, ou desculpa, ao Cresol. Um outro desinfetante dentro do grupo dos fenóis ainda, talvez seja o que existe mais moderno dentro desse grupo, são os chamados o chamado hexaclorofeno, ou são os chamados hexaclorofenos. Os hexaclorofenos nada mais são do que produtos também derivados lá daquela molécula do fenol, e que são, né? Por que tem esse nome? Porque eles se juntam, ou também chamados fenóis halogenados, porque a molécula, né, do fenol se junta a elementos da coluna 7A, da tabela periódica, né? Então a coluna 7A empresta o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, para fazerem parte dessa composição e a partir daí ser utilizado com a finalidade também de desinfetante. Ou, no caso do hexaclorofeno, ele tem uma indicação antisséptica. Então, como característica indesejável, né, dos fenóis de uma maneira geral e do hexaclorofeno não é diferente, eles são pouco solúveis em água, mas em compensação eles têm um odor praticamente inexistente, então são inodoros. Então, são inodoros e facilmente solúveis em álcalis, substâncias alcalinas e acetona. Então, isso faz, né, com que eles se tornem uma alternativa interessante aos demais desinfetantes que são utilizados. É apontado ainda como um desinfetante que atua relativamente bem sobre micobactéria, então um agente causador da tuberculose. Então, uma solução de hexaclorofeno a 3% inativo ao agente causador de tuberculose, né, em contato de 30 minutos, é o suficiente para destruir o micro-organismo. E ele é encontrado muito, né, na forma de um sabão. Então o sabão recebe o nome comercial de Fisoex e é indicado para fazer a antisepsia da pele, basicamente antes da incisão cirúrgica. Então, processos muito indicado, né, para uso na medicina humana, para fazer então a remoção dos micro-organismos. Então se retira os pelos, ou no caso da veterinária se retira os pelos, né, do animal, e posteriormente se faz a aplicação desse produto para na sequência fazer a incisão cirúrgica, e dessa maneira se reduz drasticamente a quantidade de micro-organismos que poderiam vir a causar uma infecção, né, bacteriana, principalmente bacteriana, após o processo cirúrgico em si. Então se reduz também a chance de infecção hospitalar. Basicamente, né, na área de saúde animal, que se utiliza ainda com essa finalidade no dia a dia, nos dias de hoje, é o álcool iodado, basicamente o produto que se utiliza. Então, visto o grupo, né, dos fenóis, um outro grupo que a gente sempre traz para discussão é o grupo dos desinfetantes alcalinos. Desinfetantes alcalinos, então, eles têm como característica serem produtos que são utilizados fundamentalmente por dois motivos: pelo seu custo relativamente baixo e pela sua disponibilidade de ser encontrado no comércio. Então, os desinfetantes alcalinos matam os micro-organismos porque fazem com que o pH do meio se torne inviável, né, para a sobrevivência dos micro-organismos. O desinfetante alcalino ainda tem uma característica: ele acaba, muitas vezes em vírus, ele acaba ajudando ou colaborando na dissolução do envelope do vírus. Então, aquela questão que a gente viu lá no início, quando a gente fala em agentes, né, causadores de enfermidades. Então, essa função dos alcalinos auxiliam, então, e são medidas que devem ser adotadas, por exemplo, quando se recebe uma mordida por um cachorro ou por um gato.
e se quer evitar ou se diminuir a chance, né, da ocorrência ou da pessoa vir desenvolver um caso de raiva, uma vez que o vírus da raiva ele consegue ser inativado, né, por essa atuação de um produto alcalino que é o sabão. Claro que o sabão, no sabão, a soda cáustica estaria como uma solução detergente, mas isso já é suficiente para fazer a destruição do vírus. E aqui nós vamos pensar nos alcalinos já com uma finalidade desinfetante, onde eles fazem com que o pH do meio se torne inviável para a manutenção de qualquer forma de vida, inclusive micro-organismos. Eles têm uma grande capacidade de desinfecção e eles possuem um amplo espectro de ação. Eles ainda não são apontados como que não consigam, então é um fator indesejável que eles não consigam destruir esporos bacterianos. E mais são muito utilizados para piso, para parede, para as instalações em geral. E todos eles, pessoal, são tóxicos, corrosivos, irritantes e não biodegradáveis. Então, talvez o mais conhecido e mais utilizado seja a soda cáustica. E aí, de novo, né, vamos cair em nomes comerciais para facilitar o nosso entendimento. A soda cáustica, pessoal, nada mais é do que um exemplo de soda cáustica, um produto chamado Diabo Verde, que nós utilizamos para fazer a indicação seria para desentupir caixas de gordura. Então essa é a indicação dele, porque a soda consegue atuar fortemente sobre matéria orgânica. Mas aquele produto chamado Diabo Verde tem outros vários nomes comerciais. Eles apresentam na embalagem cerca de 94%, aquelas escamas de soda cáustica, tem cerca de 94% do produto, então, de NaOH. Pessoal, soda cáustica, hidróxido de sódio, NaOH ou lixivia de soda vem ser a mesma coisa. Tudo é soda cáustica. Então, quando a gente compra o tal do Diabo Verde ou esses desentupidores de caixa de gordura, a gente sabe que ali nós temos soda cáustica na forma concentrada. E para fazer a desinfecção dos ambientes de criação animal, nós vamos utilizá-lo numa solução a 2%. Então se calcula, né, seria 2 gramas para 100 ml de água, guardando as proporções em função do ambiente que nós vamos fazer a desinfecção. Se une esses dois materiais e um cuidado que a gente sempre chama atenção para quem está manipulando ou quem está orientando um colaborador na atividade é ter muito cuidado, porque a reação que acontece entre a soda cáustica e a água é uma reação exotérmica bastante forte, bastante violenta, e essa reação e esse gás formado é um gás tóxico. Então a gente tem que ter muito cuidado para evitar quadros de intoxicação. Então, se mistura a soda cáustica com a água, esse desinfetante, mesmo ainda quente, pode ser utilizado para fazer a desinfecção do ambiente. Então, é um desinfetante barato, é um desinfetante fácil de encontrar, só que se deve ter alguns cuidados, né? Principalmente com relação à segurança de quem está fazendo o seu preparo e a sua aplicação. E, pessoal, é uma solução a 2% relativamente concentrada, então a gente tem que ter muito cuidado com a pele de quem está também fazendo, né, a aplicação. Afinal de contas, é uma substância cáustica que nós vamos estar trabalhando. Um outro desinfetante, ainda dentro do grupo dos alcalinos, é o carbonato de sódio. Se a soda cáustica é chamada soda cáustica, hidróxido de sódio, que eu disse para vocês, lixivia de soda, o carbonato de sódio também ele é chamado de soda de lavar. Então é um desinfetante também alcalino. Pode ser adicionado quando se prepara uma solução de soda cáustica ou utilizado de forma separada. Quando utilizado de forma separada, se usa uma concentração em torno de 4% de carbonato de sódio em solução aquosa para fazer a desinfecção. Lembrando, primeiro se faz a limpeza, a remoção de matéria orgânica. Posteriormente se entra com desinfetante alcalino ou com desinfetante que vocês estão em mente pensando em utilizar, seja um derivado de fenol ou, no caso aqui, seja um alcalino. Sempre a limpeza tem que anteceder a desinfecção. Carbonato de sódio, ele funciona para instalação também de piso, de parede de instalações e animais de maneira geral. E carbonato de sódio muitas vezes é o desinfetante que é utilizado na caçamba de caminhões, onde os animais são transportados em caminhões. Então se faz a lavagem dos caminhões, se faz a limpeza, né, desse espaço e posteriormente se faz a desinfecção com carbonato de sódio. Então o carbonato de sódio seria o desinfetante escolhido com essa finalidade. E ainda no grupo dos dos desinfetantes, né, alcalinos, nós temos o cal também chamado de óxido de cálcio, né, ou cal viva.
nada mais é do que um produto que pode ser utilizado tanto na forma de pó quanto na forma líquida. Então, o cal se presta, quando ele está seco, o pó, o cal em pó, ele se presta para fazer ser utilizado naqueles locais onde as pessoas vão ser obrigadas a passar a sola do sapato antes de adentrar em espaços que estão livres de micro-organismos causadores de doenças. Então, barreiras físicas que antecedem aviários, que antecede criações de suínos, muitas vezes recebem o cal, porque há uma umidade a menos que é levada para dentro do ambiente. E o cal ele vai se aderir à superfície, né, da sola do sapato e vai, a partir daí, fazer o seu processo de desinfecção. Vai destruir micro-organismos, alterando aquele pequeno espaço, né, alterando o pH, fazendo com que o pH fique inviável para a sobrevivência dos micro-organismos. O cal pode ser utilizado, então, o óxido de cálcio na forma de pó, mas também ele pode ser utilizado na forma líquida. Na forma líquida ou na forma pastosa, que a gente chama. Então, quando se utiliza 2,5 litros de água e 9 quilos de cal, a gente faz uma pasta que a gente chama isso de leite de cal, que é muito utilizado para fazer, né, a aplicação sobre paredes, com a finalidade também de desinfecção. O cal tem uma característica que ele consegue destruir também fungos presentes, né, nas paredes, então ele destrói os fungos e a atividade de desinfecção dele é bastante eficiente. Também pode-se utilizar uma parte de cal para 4 partes de água, então volume de cal para 4 volumes de água. E aí nós temos a água de cal, que também tem uma finalidade desinfectante. Então nós podemos utilizar produtos, né, alcalinos, então os derivados desse grupo dos chamados alcalinos, com finalidade de destruição de micro-organismos, com um custo relativamente baixo, então com um custo baixo e com facilidade de aquisição. Então talvez nós não consigamos encontrar um frasco de cresol à venda no estabelecimento, mas certamente um pote com soda cáustica a gente vai encontrar. Então é o que eu sempre digo para vocês, o desafio está em conhecendo como utilizar os produtos e os que existem, vamos utilizá-lo da melhor forma possível, visando fazer a desinfecção, então, dos ambientes, seja de criação animal, seja de manutenção de animais.